Olá, meus amigos e minhas amigas do agronegócio brasileiro. Novamente é um prazer estar com vocês aqui no nosso podcast Raízes no Agro. Esse podcast que é uma parceria da Harvard Agribusiness School com a Palavra em Movimento, com a Credicitrus. Nós estamos aqui no stand da Credicitrus na AgriShow em Ribeirão Preto e temos o prazer de receber hoje Eduardo Ciccone, professor da Harvard Agribusiness School e gerente do Supera Park, o mais tradicional polo de inovação aqui da cidade de Ribeirão Preto. Eduardo, um prazer enorme, muito obrigado por ter você conosco. Queria começar perguntando e pedindo para você contar um pouquinho da história do Supera Park e da importância que ele tem no ecossistema aqui da região. Roberto, eu que agradeço, né, o convite, né, de estar aqui podendo falar um pouquinho desse mapeamento aí das Agtechs, falar um pouquinho do Supera Park, né, que eu acabo falando muito lá para os nossos alunos, né, de como que a gente acabou entrando nesse mundo, né, do agro. Bom, o Supera Park, se a gente for olhar para a história dele, né, ele surge de um desejo do poder público local em fazer uma interação maior com as empresas que já existiam e que eram consolidadas do setor de saúde naquela época, isso eu estou falando 2002, né? Entre o poder público com essas empresas, não existia nenhum tipo de interlocução, né? E aí, para que isso, né, pudesse acontecer, foi criada uma fundação que é quem faz a gestão hoje do Parque Tecnológico. Mas de lá para cá muita coisa acabou mudando. A gente implantou primeiro uma incubadora de empresas para ajudar a criar novas empresas, né, o que hoje a gente chama de startups. Naquela época nem existia esse termo, era empresa de base tecnológica. E a gente ainda no começo ainda tinha muito foco na área da saúde. E acabou sendo uma cobrança muito natural da nossa região, para que a gente também começasse a migrar, né, e olhar para o agro, né? Então Ribeirão é muito forte no setor de saúde, Ribeirão é muito forte no setor educacional e é muito forte no agronegócio, né? E isso foi natural ou teve algum evento, algum fato que, como e quando esse direcionamento para o agro apareceu? Eu acho que foi natural, né, mas com aquele movimento, né, que até o próprio Marcos criou, né, de Ribeirão a capital do agronegócio, então a gente não tinha como fugir disso daí. E como o campus da USP aqui em Ribeirão Preto, ele tem, né, uma vocação muito forte, por exemplo, para a área de biológicos e saúde, o saúde animal também acabou entrando muito forte nisso daí, né? E a gente já tinha uma grande empresa aqui na nossa região do setor, algumas grandes empresas na nossa região do setor. Então a gente começou a não só direcionar nossos esforços para a área da saúde, mas também para o agro. E para você ter uma ideia, hoje o agro responde por mais de 30% das empresas que estão instaladas no Supera. A gente tem hoje instalados no Supera 80 startups, né, mais 30 empresas que fazem parte do programa de membership, né, e mais de 30% já corresponde ao setor do agro. E o nível de maturidade das empresas do agro, como é que está? Então, a gente tem um pouco de tudo. Como o Supera, como um ambiente de inovação, ele se propõe a atender a empresa em todas as fases aí de desenvolvimento, né, de uma empresa. A gente tem empresa que está na concepção da ideia, na parte de validação, e nós temos já a empresa em fase de escalonar, né, fase que está já na parte de comercialização e está vendendo inclusive para fora do Brasil. Eduardo, vocês estão nessa jornada há mais de 20 anos, né? E agora, diria que talvez pós 2015, principalmente, a questão das agtechs, dos ecossistemas, vieram com uma força muito grande e hoje em Ribeirão você tem mais polos, né, ecossistemas, o ecossistema é um só, mas mais polos e ambientes de inovação se estabelecendo. Estamos comemorando a Credicitrus, viva a Credicitrus! É isso aí. Como é que é a relação entre os ambientes de inovação? Nós tivemos aí, que nem você falou, a partir de 2015 esse boom. Pra você ter uma ideia, acho que foi 2020, 2021, né, saindo da pandemia, a gente faz o primeiro mapeamento do agro, né, das agtechs,
em parceria com a Liga Ventures. Naquela época a gente conseguiu mapear em torno de 716 startups e publicamos em torno de 680 startups. Hoje, mais para frente a gente vai falar nisso, esse número mais do que triplicou, né? Sim. Então teve um boom muito grande. E mais recentemente nós tivemos a criação, né, a abertura de outros ambientes de inovação aqui em Ribeirão Preto. E o relacionamento é muito bom, né? Então, por exemplo, com o Dabi Business Park, né, onde a Harvey fica instalado, a gente tem uma parceria muito forte, inclusive de compartilhamento de espaços, né? Então, as startups que estão no Supera, eles podem, mediante agendamento, utilizar espaços no Dabi. E as startups ou empresas que estão no Dabi podem utilizar os espaços do Supera, mediante agendamento, sem custo nenhum. E tem outros projetos que a gente desenvolve conjuntamente. Tem um que a gente vai lançar agora, Supera, Dabi, em parceria com a Secretaria de Inovação do município, que é o Startup Ribeirão. Sim. Que é um programa de residência para ajudar a descobrir novas startups e fomentar o crescimento dessas startups. E aí a gente vai fazer ele multissetorial. Eduardo, você acabou comentando sobre o mapeamento, né? Esse é um projeto de extrema relevância para o entendimento de todo o ecossistema agro, né? De desenvolvimento. Conta um pouquinho mais do desenvolvimento, da história dele e como é que estamos hoje. Tá. Então, que nem eu estava comentando, a gente, 2020 para 2021, a gente fez o primeiro em parceria com a Liga, né? A gente que cuidou de toda a parte de levantamento dos dados, né? E depois de classificação dos subsetores do agro para a Liga Ventures, que é também um ambiente de inovação super conhecido, que trabalha com conexões com grandes empresas, que fica em São Paulo. E aí, a partir desse mapeamento, a gente acabou fazendo de AgTech, FoodTech, SportTech, enfim, um número muito grande de mapeamento. Isso acabou virando um produto do próprio Supera. A gente criou um departamento lá de estudos setoriais que fica coletando dados e analisando dados, né? Então aí surge esse mapeamento do agro. E aí agora a gente está para lançar a terceira edição desse mapeamento. Então, de 21 para 22, 23, a gente já saiu de 600 e pouco para quase 1.600 startups, e agora a gente está fechando, né, um mapeamento que a gente ia lançar ele agora na AgriShow, e aí um cliente que está querendo comprar esse banco de dados, né, esse mapeamento, pediu para que a gente lançasse em agosto. A gente deve passar aí de 1.800, quase 1.900 startups. Então a gente tem um crescimento muito grande, né? Você vê, outro dia eu estava vendo alguns estudos que passam por um momento de desaceleração no lançamento de startups. Você vê isso como uma tendência, um momento? O que está acontecendo? Eu acho que sim, né? Se você pegar o primeiro mapeamento, a gente teve um crescimento quase exponencial, né, para o segundo, do segundo para o terceiro, a gente já vê, tem o crescimento, mas numa taxa de crescimento muito menor, né? Tem uma desaceleração. E a gente também, dentro desses estudos setoriais, a gente trabalha com futuros, né? Então a gente faz algumas projeções, né? E a nossa projeção para 25 e 26 é que você ainda continue crescendo, mas numa taxa muito menor. O que eu acho, Beto, que está acontecendo, né? Teve essa, que nem você falou, essa explosão, e agora tem, como todo setor que tem um crescimento exponencial muito grande, você tem sempre uma acomodação, né? Nós fizemos um levantamento, só para a gente ter uma ideia, teve um crescimento, mas o número de startups que acabaram saindo do mercado, né, foi em torno de 500 startups do ano passado para esse ano. 536, se não me engano, esse número. Então tem startups que estão morrendo, né, que por N motivos, faz parte do negócio, processo do mercado natural dessas empresas. E o que eu acho que está acontecendo com o setor de agro é um pouco disso. Tem a acomodação, que não é uma acomodação, né? Na verdade precisa passar por um momento de consolidação. Essas empresas normalmente elas têm um crescimento rápido, algumas lá no começo muito baseado no fomento, né, para desenvolvimento de tecnologia dos órgãos aí
públicos, como o FINEP, propriamente Sim. FAPESP, mas na hora que você chega na realidade do mercado, que é colocar o seu produto e comercializar e precisar de autorização do mapa, aí a realidade é um pouco seja, diferente. o contato com o mercado é o grande desafio. É o grande desafio. Sair, desincubar e estar lá na frente do produtor É o grande desafio que as startups estão enfrentando. E eu acho que isso para todo setor. Tanto é que a própria FINEP lançou uma linha de fomento agora chamada comercialização, né? Porque antes ela incentivava muito o desenvolvimento da tecnologia, da inovação, mas existia uma reclamação muito grande pelas startups, que é na hora de você ter, por exemplo, a propriedade intelectual ou essa fase de comercialização, faltava fôlego. Sim. Então agora a FINEP está lançando isso, precisa de uma contrapartida da startup, então ela vai entrar no risco também, né, para que ela consiga aí colocar o produto no mercado. Vamos falar do trabalho que vocês estão para lançar. Vocês fizeram um mapeamento, tem um mapeamento de novas empresas, né? Um crescimento, como você disse, aproximadamente aí um pouco mais de 1.800, entre 1.800 e 1.900 startups que vocês mapearam. E como é que elas estão classificadas? Como é que está a estrutura desse mapeamento? A gente acaba dividindo ela em 3 principais segmentos, vamos dizer assim, né? A gente usa lá o termo de antes da porteira, né? Ou antes da fazenda, dentro Sim. da fazenda e depois da fazenda. A gente vê que em termos de concentração, o dentro da fazenda é o que tem maior concentração de startups, mas assim, uma diferença muito pouca para o depois da fazenda. Sim. Tá? Então a gente tem lá em torno de uma diferença acho que de 4, 5 startups, só para você ter uma ideia. Acho que é 716, 712, né, o dentro da fazenda e o depois da fazenda. E a gente vê uma concentração muito grande dentro da fazenda para plataformas ou sistemas para a gestão do agro, da propriedade Sim. rural, é onde você tem a maior concentração. Os sistemas de gestão de fazenda. Sistemas de gestão de fazenda, isso. E a gente vê depois da fazenda uma concentração muito grande em novos alimentos, né? E também plataformas de comercialização. Tá. Que quando a gente se a gente for discutir, por exemplo, inovação, tecnologia propriamente dito, acaba ficando um pouco não mais do mesmo, né? Mas são sistemas de gestão, não são Sim. sistemas que acabam criando uma nova tecnologia. Você tem a inovação, que pode ser no modelo de negócio, mas a tecnologia é algo que principalmente nesses 2 subsetores que a gente acabou citando aqui, que é algo que já é conhecido, né? Não é nada Mas novo. esses são as principais ofertas. Se eu puder explorar um pouquinho o seu olhar, né? Porque você mergulhou em cima dessas startups, você as conhece, sem citar nomes, mas o que te chama a atenção como diferente, como novidade, alguma coisa que possa realmente ser disruptivo? Então, o que eu vejo é que falta um pouco desse olhar e desse arrojo para as nossas startups de tentar efetivamente algo disruptivo, né? E aí quando eu estou falando de startups, né? Sei lá, talvez por todas as dificuldades que elas atravessam aí no desenvolvimento dela. Onde eu vejo que tem coisas bem diferentes é no próprio antes da fazenda. Sim. Né? Em que você tem lá a parte de biológicos sendo trabalhado, né, no antes da fazenda e dentro da fazenda também, né? Mas uma tecnologia que me chamou muita atenção foi a gente olhar no antes da fazenda, que tem uma participação ainda muito pequena. Então talvez ali tenha também uma possibilidade, né, de crescimento muito grande pelo lado das startups. Né? Talvez elas consigam identificar uma oportunidade ali. Né? Não, muito legal, Eduardo. Você disse para nós que um dos desafios das startups é na hora que ela bate na porta da fazenda, na porteira da fazenda e vai ali enfrentar a realidade, né? Eu queria inverter um pouco a pergunta e me desse, se eu fosse um produtor, no que ele tem que estar preocupado com esse universo? Porque é uma avalanche, né? É uma avalanche de empresas, de soluções. O que um produtor precisa prestar atenção na hora de escolher uma tecnologia ou outra para colocar no seu sistema de produção? Essa é uma discussão bem interessante, né? Porque a grande reclamação por parte, né, dos
donos de startups, dos empreendedores, eles sempre acabam indo para o lado de que o produtor ele é conservador, né? Então, sei lá, ele planta por calendário. Lógico que quando a gente está falando de pequeno, médio produtor, né, ele atua, né, na cultura dele muitas vezes por calendário. Há 30, 60, 40 anos ele faz isso e tem dado certo. Realmente existe uma dificuldade, né, uma barreira de entrada. O que eu sinto muito em algumas dessas startups é a falta de conexão com o produtor, né? Então, assim, ele tem essa ideia, né, e aí ele vai desenvolver a sua tecnologia e depois procurar um produtor. E aí muitas vezes o produtor ele tem essa realmente aversão ao risco. Pô, faz 60 anos que ele planta por calendário ou atua por calendário, que garantia que ele vai ter que, se ele usar a sua tecnologia de predição, por exemplo, né, que é uma coisa também bem legal e que está crescendo muito nas agtechs, ele não vai ter prejuízo lá na frente, né? Então tem tudo isso. Então, agora, como você disse, invertendo um pouco a lógica, olhando pelo lado do produtor, acho que o produtor tem que olhar para as reais necessidades que ele tem, né? E tentar buscar a tecnologia para aumentar cada vez mais a produtividade dele e tentar minimizar os riscos que já são enormes, que a gente sabe que tem no agronegócio, né? Acho que não tem como fugir muito disso daí. Porque é o que você falou assim, a hora que ele vai olhar para a tecnologia, tem um mundo gigantesco de opções para ele poder escolher, desde grandes empresas até as startups. O que eu acho que poderia acontecer cada vez mais é a conexão da própria grande empresa que atua no agro com as startups para que elas consigam ajudar no desenvolvimento tecnológico. Acho que essa é uma grande mensagem que a gente tem, né, desse nosso bate-papo aqui. É a preocupação com a utilidade da tecnologia, né? E quem sente isso somos nós, produtores, lá na ponta, que precisa ter uma gestão de custos extremamente eficiente, ter uma redução do risco, né, na sua produção, seja com uma tecnologia preditiva. Então essa questão da utilidade da tecnologia me parece fundamental. Uma vez eu ouvi numa palestra, né, e nunca mais saiu da minha cabeça, que o produtor não está nem aí para a solução da startup, né? O produtor está preocupado em plantar, planejar, fazer os tratos culturais, colher, né, fazer a comercialização melhor. E essa é a dúvida dele, se a tecnologia vem para resolver um problema desse dentro dessa cadeia de valor, ele agrega, dentro da cadeia de valor do produtor, ela agrega valor e ela vai ser adotada. Então esse quê de proximidade é fundamental. Bem, eu acredito que é um prazer enorme ter aqui o Eduardo Ciccone, uma das figuras principais na construção do ecossistema de Ribeirão Preto. Eduardo, eu queria te dar os parabéns por todo o trabalho, por tudo que você fez. Outro dia eu vi uma estatística que Ribeirão passou de 9ª cidade com o maior número de empresas de base tecnológica para o 4º lugar do Brasil. Isso com certeza está totalmente relacionado ao trabalho de todos que estão envolvidos nesse ambiente, e você, como sendo um dos precursores, tem a papel fundamental nesse processo. Então parabéns e muito obrigado aqui pelo bate-papo. Eu que agradeço. Acho que é importante, né, isso que você falou, o produtor tem que entender que a tecnologia ela é meio, ela não é fim, né, principalmente no setor que ele atua. Então ela tem que auxiliar, né, o produtor tem que enxergar essa utilidade. E no agro, né, Ribeirão já vem aí despontando como uma da 3ª ou 4ª cidade com o maior número de agtechs do Brasil, né? Então passando aí cidades bem tradicionais aí no setor de agronegócio, né? Então isso pra gente é importante. E eu que agradeço aí o convite para poder falar um pouquinho, né, do Supera, né, da atuação na Harvin e das agtechs aqui do Brasil. Muito obrigado. Então foi um prazer recebê-lo. Estamos aqui no nosso podcast direto da AgriShow 2024, Pés no Chão e Raízes no Agro, uma parceria da Credit Citrus com a Harvard Agribusiness School e com a Palavra em Movimento, para a gente trazer um pouquinho mais de conhecimento, conteúdo e discussão para vocês que estão nos acompanhando. Um grande abraço e até o próximo encontro.